é muito interessante que tem um texto também na literatura essênica que fala acerca do Messias, que o chamado dele iria começar quando ele estudasse e conhecesse o livro. No caso ali, o alvo, né, essênico é a Torá, seria a lei, as tradições, né, do judaísmo ali emergente, no sentido de ser o próprio judaísmo na visão essênica. O interessante é que também, quando a gente lê acerca do Saul Chiante, ele nasce de uma virgem num lago, e como filho de Zaratustra, não um filho carnal, mas um filho espiritual, e ele passa a cumprir a sua missão quando ele é instruído acerca da sabedoria do Ahura Mazda, que Ahura Mazda é senhor da sabedoria, do próprio Ahura Mazda. E aqui também, na Écloga de Virgílio, é interessante que esse Salvador, esse escolhido, esse menino, esse Messias que vai trazer paz ao mundo, que a serpente será derrotada, é muito interessante que ele está aqui. Mas logo que tu tiveres a habilidade de ler sobre a fama dos heróis, ou seja, estudar os clássicos, obviamente, né, na concepção romana ali, Júpiter e por aí vai. Júpiter é Zeus, né, tem seus paralelos. Sobre a história do próprio Rômulo, que é um herói também, é o herói fundador da cidade de Roma, né? Tem a história de Rômulo e Remo e tantas outras histórias ali que estão satélites a essa questão, e sobre os feitos de teu pai, e aprender interiormente o que é a virtude. Ou seja, tudo só vai acontecer quando este homem, ou este menino, ele começar a ser instruído, ou ter uma instrução. E é muito curioso, porque o Novo Testamento, ele se preocupa de mostrar um Jesus instruído. Há essa preocupação muito forte no Novo Testamento. Então, Jesus, criança, né, ele conversava com os doutores no templo. Então, Lucas diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Jesus era chamado de mestre. Jesus dialogava com os doutores da lei. Saduceus e fariseus inquiriam Jesus. Então, há toda uma construção também do Novo Testamento de mostrar um Jesus sábio, que conhece sua tradição religiosa, que conhece o meio cultural e religioso, no ponto de vista da escritura que ele está inserido, e que ele também tem uma sabedoria a mais. Ele reinterpreta em diversas ocasiões, e ele cita Hillel, e ele cita a sabedoria de Ben Sirá. Então, ele é um Jesus que ele sabe, ele conhece, ele é sábio, ele é versado na tradição do seu tempo. Então, você vê que nestas mitologias antigas, de vir alguém, né, vir um Saul Chiante, de vir um Messias, de vir um Bodhisattva também, porque o Buda também era alguém sábio, alguém que iluminou-se, mas dentro de uma sabedoria, uma filosofia de vida. Então você vê que isso é muito latente nesses mitos que constroem a questão de um Salvador. Então isso é muito importante de ser analisado também. Então isso não é só uma característica da literatura neotestamentária, isso é a característica de diversas literaturas. Inclusive, o Messias de Enoque, que é um Messias celeste, eu não lembro se agora é Enoque 48 ou se é Enoque 1, Enoque 45, mas em um desses dois capítulos diz que ele está lá com as suas incontáveis fontes de sabedoria. Então, o Messias celeste, ele tem toda a sabedoria. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, ele está lá também em 1 Enoque. Eu só não lembro precisamente qual é o capítulo, mas isso é muito interessante de se reparar, de se perceber, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Vai dizer, no entanto, né, Melibeu, no entanto, ainda assim, permanecerá dentro de um antigo mal algumas marcas, pedindo para tentar o mar com navios, cingir cidades com muros, com sulcos, rachar a terra. Ou seja, vai ser algo trabalhoso, não vai ser algo fácil.
Com isso, haverá um segundo tif, é que eu não sei o que é isso, seu frete de heróis carregará uma segunda Argo. Novas guerras, novas guerras também surgirão. E mais uma vez, algum grande Aquiles e alguma Troia será enviado. Ou seja, esse menino, ele também terá o apoio, ou será precedido, ou estará dentro de um enredo em que outros personagens também irão surgir. Outros eminentes estarão em torno dele. Ok? Então é interessante que você vê, né? Lembrando que Buda teve 12 discípulos, né? Confúcio teve 12 discípulos também. Isso tudo antes, né, de Jesus, né? Aliás, não precisa nem uma pesquisa profunda. É só digitar no Google, né? Os 12 discípulos de Confúcio, os 12 discípulos de Buda, e a tradição budista é bacana, porque dentro dos tradicionais discípulos são 11 conhecidos, né? 11 são conhecidos. E um é um discípulo chamado discípulo oculto, né? Eu tenho uma tradição mais, vamos dizer assim, debatida acerca desse 12º discípulo. E no Novo Testamento também a gente vê que o Judas é um traidor. Quem é o 12º discípulo, não é verdade? A gente também tem essa questão no Novo Testamento, se a gente questionar a leitura. Vem cá, Matias, o eleito, não se fala nada dele, só ocorre ali uma determinada eleição de que é ele, depois disso não tem mais nada. Então, lembrando que essa tradição também de Judas, né, muito do que se fala dele vem de Nadã, o sobrinho de Árrica. Exatamente isso, vem de Nadã, o sobrinho de Árrica. Inclusive até a história do Campo de Sangue. A história do Campo de Sangue era um conto muito conhecido em palavras de Árrica, ok? É muito interessante isso. E é muito estranho também os pais da igreja, alguns pais da igreja, falarem, debaterem sobre como foi a morte de Judas. É muito estranho isso, sendo que, teoricamente, já deveria existir o final dos evangelhos, por exemplo, na época de Eusébio, que escreveu História Eclesiástica. Curiosamente, Eusébio traz essa questão à luz e é meio obscuro. Por que ele está trazendo isso? Será que na época de Eusébio não existiam os textos que falavam acerca da morte de Judas? Ou se existiam, é diferente do que nós conhecemos hoje, as tradições? Né? Então isso também é muito interessante, pouca gente presta atenção nisso. E eu já fiz um vídeo aqui também mostrando, abrindo o texto, palavras de Árrica, mostrando a morte de Nadã, né, a questão do campo de sangue, e mostrando também, abrindo o texto do Novo Testamento acerca de Judas, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura, então. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.